Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse movimento de adoração que temos vivido. Estamos aqui com o único propósito de ouvir a tua voz e realmente ter um encontro real com o Senhor. Por isso, ó Deus, tire todos os pensamentos negativos, tire tudo que atrapalha, Senhor, a conexão contigo nesse momento, e que possamos focar totalmente no assim diz o Senhor. A nossa vida, Senhor, pertence ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos dê a direção que o Senhor quer, pois queremos viver segundo a tua palavra. Entregamos, Senhor, este culto como já estamos em adoração nas tuas mãos. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Segura aí. Lucas, capítulo 15. No nosso primeiro encontro, mencionamos algo bem importante, bem especial, que é: nós precisamos ter uma história para contar, irmãos. Deus, Ele nos chama a escrever a nossa história. Tem gente que conhece muito da história dos outros, mas Deus espera que possamos escrever a nossa história ao lado de Jesus. Tem zero aqui também? Esse aqui é zero. É zero. Zero. Isso. Esse é bom, mas esse aqui não falha não, irmão. Esse não falha. Então, Deus nos chama para escrever a nossa história ao lado dele. Tem gente que conhece demais a história dos outros, mas Deus nos chama a escrever a nossa história. E outra coisa, nós mencionamos, para escrever a nossa história, nós não podemos perder de vista o primeiro amor. Como Deus nos trouxe até aqui? Em meio às lutas e aflições da vida, Deus, com o propósito que Ele tem para conosco, Ele nos trouxe até aqui. E você não pode esquecer o caminho que Deus fez. Os anjos do Senhor visitaram a sua casa. Pessoas usadas por Deus falaram com você, para você chegar a reconhecer Jesus como o único Salvador. Nunca esqueça do primeiro amor. Falamos também, e ontem tratamos desse Deus que Ele vai atrás da multidão. Ele está falando com muitas pessoas. Ele tira tempo para poder atender multidões. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Jesus atendendo as multidões. Se reunia muitas pessoas ao redor de Jesus. E Jesus dedicava tempo para todas. Mas também Ele é o Jesus, e falamos isso ontem, o Deus que vai atrás de uma pessoa também. E Ele vai atrás daquele que estava endemoniado, e ali quando Ele retira e limpa todo aquele homem daqueles demônios, e ele então começa a ser um homem usado por Deus. O sentimento de culpa já era. Aquilo que ele vivia no passado já não existia mais, ele não está mais preso pelo inimigo. Ele está agora vivendo uma vida sendo um missionário do Senhor. Deus restaura, Deus liberta, falamos disso. E você está aqui essa noite para escutar mais uma orientação de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque é Ele que tem que falar. Esqueça tudo que você viveu durante a semana, até aqui, o mês, e vamos focar naquilo que Deus tem para nos dizer. Olha para a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, durante todo o seu tempo que passou aqui na terra, o foco dele sempre é pessoa, lógico. Ele estava em todos os contextos, atendendo todo tipo de pessoa, não tinha separação, distinção. Todos que quisessem estar mais próximos dele, ele buscava estar ali para atender. Esse é Jesus Cristo. Esse contexto aqui, Jesus está ali perto, aqui a palavra de Deus fala, né? Publicanos, pecadores, ou seja, todo tipo de pessoas estavam ali.
pessoas que eram discriminadas pela sociedade, pessoas que eram bem vistas pela sociedade, pessoas que eram conhecedoras das doutrinas, dos ensinamentos, pessoas que não eram, curiosos, pessoas que estavam também só para acusar. Existia uma gama de perfil diferente aqui. E aí chega um grupo que é denominado os fariseus, aqueles que eram designados para orientar o povo. E eles vendo Jesus em um contexto ali de atenção com aqueles conhecidos pecadores, né, que todo mundo é pecador, mas Lucas ele faz questão ali, né, de destacar isso. Jesus estava com todos os perfis ali, e os fariseus olham assim e falam assim: como esse que se diz ser o mestre, ele atende ainda esses aí que a gente nem quer passar perto? É assim, que a gente nem quer ficar perto deles, nem quer conversar com eles. Como que esse faz isso e diz que é o mestre ainda? E Jesus então, para poder ensinar, para poder orientar, porque ele lê os corações, eles não precisam nem falar, nesse caso aqui eles mencionaram ali, né? Mas Jesus é o Deus que no processo todo ele conhece cada detalhe, ele está lendo cada coração. Ele então começa a ensinar aqueles homens, ou aquele povo que estava ali, e ele começa a contar 3 parábolas. A parábola inicial é a parábola da ovelha perdida. A outra parábola, a parábola da dracma perdida, da moeda que se perdeu. Uma se perdeu fora, a ovelha perdida. A outra se perdeu dentro de casa. Eu não vou entrar nesses detalhes. Ou seja, tem muita gente perdida fora e tem muita gente também que está perdida o quê? Dentro. Que está vivendo em um ambiente que é um ambiente correto, porém não está com a pessoa correta, com a pessoa certa. Não está realmente vivendo ao lado da pessoa certa. Perdido dentro. Mas eu quero dar ênfase aqui na terceira parábola, onde Jesus conta agora a parábola do filho. Você já ouviu várias vezes falar dessa parábola. Você já ouviu várias mensagens dessa parábola. Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos que eu gostaria de citar aqui. Porque nesse contexto aqui, a partir do verso 11, né? Diz, eu vou ler só o verso 11, você já conhece, depois eu vou citar alguns pontos, diz assim, ó. Continuou certo homem. Por que continuou? Porque ele vem de uma sequência de parábolas, de ensinamentos. Por isso que tem essa menção aqui de continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Um homem bastante rico, e naquela época de uma posição muito elevada, claro, e tinha tendo assim muitas riquezas. Num certo momento o filho chega para ele e fala assim: Pai, dai-me aí a minha herança, porque eu estou cansado nas minhas palavras, lógico, estou cansado de viver aqui junto com você. Eu estou cansado de experimentar o que eu estou experimentando aqui. Eu quero conhecer coisas novas por aí. Eu quero viver vivendo outros momentos, aproveitando, né? O mundo fala de aproveitar o mundo. O que é aproveitar o mundo? Eu vou abrir um parênteses aqui. Aproveitar mesmo a vida, na verdade. O mundão está falando aí, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar que eu sou novo e curtir. O mundão está falando isso por aí. Mas o que é aproveitar mesmo a vida? Eu vou dizer para você da minha experiência, irmão. Sabe o que é aproveitar a vida mesmo? É estar no lugar certo, adorando o Deus certo, e ter a família certa. Presta atenção nisso, a pessoa que Deus escolheu para você casar e viver ao lado dela, e os filhos, o presente de Deus que Deus te deu, para você viver adorando ao Senhor no local certo. Isso é aproveitar a vida. Crescer e viver ao lado da família que Deus te deu, isso é aproveitar a vida. Mas esse jovem, ele quis, a parábola Jesus está contando para ensinar esse público, né? E esse jovem quis sair da presença do pai. Os 2 pegaram a herança, viu? O mais novo pegou e foi, mas o mais velho também. Eles, está no plural e no original é no plural mesmo. Ele lhes repartiu, na verdade, no plural, repartiu para os 2. Só que um foi e o outro fez o quê? Ficou. E você sabe o restante aqui da parábola. Ele começou a viver dissolutamente.
fazendo o que queria da vida, achando que era o dono da vida dele. Quantos tem por aí desse jeito, né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser, as coisas são minhas, irmãos. A gente sabe disso, mas falta viver na prática. Nada é nosso, tudo é de Deus, irmão. Tudo que você tem emprestado pelo Senhor. Está vendo a roupa que você está vestindo? Foi Deus que te emprestou. Está vendo o carro que está ali fora, que daqui a pouco vai te levar para casa? Foi Deus que te emprestou para você viver aqui uma vida de qualidade, mas com um único objetivo: adorar o Senhor. Por isso que tem muita gente por aí vivendo uma vida assim, toda destruída, sem sentido, sem ilusão. Aí vem, claro, as tribulações vêm para todo mundo, falamos disso. Os sentimentos de culpa vêm também, porque tá um vazio tremendo. Aí vem os sentimentos de culpa. E aí vem também a ansiedade, porque fica querendo conquistar coisas, uma coisa atrás da outra, viver emoções diferentes do mundo, e vem as ansiedades. Eu preciso experimentar algo diferente, e fica ansioso porque está achando que está desperdiçando o tempo, que não está sendo de qualidade, quer aproveitar mais algo do mundo. Isso é perdição, irmão. Isso é perder tempo. Deus nos criou, irmãos, para viver o extraordinário ao lado dele. Presta atenção nisso. E Deus quer abrir as portas para nós vivermos em todo momento ao lado dele, vivendo o extraordinário. Mas eu preciso te fazer uma pergunta: o que você tem feito realmente da sua vida? Aí eu volto lá no primeiro dia. Você quer escrever a sua história, ou você quer continuar vivendo a história dos outros? Essa é a pergunta. Agora, quando eu olho aqui o verso 15, diz assim, ó: então ele foi e se agregou um dos cidadãos. Acabou o dinheiro, irmão, porque é assim, o mundo é assim, ó. Quando você tem tudo, você tem uma posição boa de trabalho, você tem títulos, né, faculdade, você tem uma condição financeira legal, quando você está tendo recurso, todo mundo vai para o seu lado. É assim que funciona o mundão. Mas quando o recurso acaba, quando você perde de posição no trabalho, o que acontece? As pessoas então vão se afastando. É assim que acontece. Por isso que o mundo é ilusão, irmãos. Estou dando exemplos aqui de um texto muito conhecido, que você já escutou várias vezes, para você entender e ficar fácil para a gente poder entender nessa noite. Tudo que nós vivemos nesse mundo é ilusão. Agora tem algo que dura para sempre. Aí eu vou lá para o homem mais sábio do mundo que viveu. Salomão, Eclesiastes, descreve a história da humanidade. Abaixo de Jesus, lógico, né? Vocês entenderam. Foi ele. Eclesiastes descreve a história da humanidade. Esse é o tema de Eclesiastes. E ele diz assim, ó: vaidade de vaidade, verso 1 ao verso 3 ali. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de tudo que se fadiga debaixo? Que proveito tem um homem de tudo que se fadiga debaixo do sol? E no verso 4 ele fala assim, ó: o sol nasce e o sol se põe. Nós vivemos um ciclo, irmão. Você sabe que você tem que levantar amanhã e preparar algo para comer ali rapidinho, ir ali, fazer suas atividades e já sair logo para o trabalho. Você sabe o que vai acontecer amanhã lá no seu trabalho. Você começa a viver uma rotina nesse mundo. Deus nos chama para quebrar essa rotina. Só tem um jeito de quebrar a rotina, irmão. É andar realmente ao lado de Jesus. Ele vai te mostrar como quebrar para você viver uma experiência que você nunca viveu. Por que ele repete 5 vezes a palavra vaidade? No original tem que ver com sopro, com aquilo que é passageiro. Ele está dizendo assim, ó: a vida passa muito rápido. Por isso você tem que tomar cuidado como você está aproveitando o seu dia. O seu dia. A vida é um sopro, passa muito rápido. Mas tem algo que não passa. O que não acaba? Está no livro que Eclesiastes também, que Salomão escreveu, que é Provérbios. Provérbios capítulo 9, verso 10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo é prudência. Verso 11, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Tudo na vida passa rápido, só tem uma coisa que nunca acaba. É o que está em Mateus capítulo 6, verso 33. Tesouro celestial. A presença de Deus na vida. O temor do Senhor é 2 coisas, irmãos. É ler e obedecer. Eu leio e entendo pelo Espírito Santo e vou viver. Isso é o temor do Senhor. Eu olho para a palavra que é de Deus, a palavra é a dele, ele está me dizendo, eu obedeço. Isso é o temor. Segundo,
é você ter medo também. Você tem que ter medo, irmão. Não de Deus. Você tem que ter medo de como está a sua vida espiritual. Como que você está? Lembra do ladrão da cruz? O que estava à direita, o que estava à direita falou para o que estava à esquerda. Falou assim: você estando na mesma condição, você não teme? Você não está sentindo medo de como você está? Você está morrendo, irmão. A oportunidade é essa. Eu estou abrindo um parênteses aqui nisso aqui, porque é importante você pensar nisso. Tem gente que investe a vida e vive a vida dissolutamente, irmão. A parábola do filho pródigo está se repetindo em muitas vidas por aí, onde pessoas estão no lugar certo e querem sair do lugar certo, da presença do Deus verdadeiro, que quer cuidar da vida achando que Ele é o dono da vida, quando nada pertence a nós. Tudo pertence a quem? A Ele. Por isso que no verso 15 ele diz assim: então ele foi e se agregou. Agora ele quis caçar um meio. A ansiedade vem. Os sentimentos ruins aparecem. E ele falou: meu pai, o que eu estou fazendo? Aí ele lembrou da vida que ele tinha. E é assim, quando o ser humano só acorda quando está no final do fim do poço. Você só dá um start na sua vida, gente, não pode ser assim. Quando o negócio está ruim, que o pessoal acorda. Eu tenho um irmão que é muito sincero. Pensa um irmão mais novo que eu, 1 ano. Pensa no menino joia. E um outro irmão que é mais velho que eu, 3 anos. Esse que é 1 ano mais novo que eu, ele é aquele perfil assim, ó. Você pode pegar seu carro, colocar na mão dele e falar assim: pode rodar por aí, pode fazer o que você precisar. Ele vai cuidar do seu carro, irmão. Ele vai entregar ele lavado para você. Ele vai colocar gasolina ali no carro, que talvez encher o tanque para você. É aquele perfil assim que você pode confiar. Mas quando fala de igreja, irmão, de procurar Deus, de estar na presença de Deus, é um monte de desculpa, não sei o quê, não vou. Agora, quando aperta alguma coisa no trabalho, mãe, eu vou lá na igreja. Quando vem uma dificuldade, uma doença, não, eu vou lá, eu quero ir lá na igreja, mãe. Irmãos, o que tem acontecido com esse mundo? As pessoas hoje estão buscando a Deus só quando o negócio aperta. Que dificuldade é essa? Se Deus está de braços abertos para atender a todos, dependendo do perfil que são, em qualquer momento Ele está disposto a atender. Quais têm sido as nossas prioridades? Por isso que vem sentimentos ruins. Quais têm sido as nossas prioridades? A prioridade desse jovem na parábola foi buscar coisas do mundo. Foi viver coisas que ele achava que precisava viver. Foi curiosidade. Tem muita gente com esse perfil por aí. Essa parábola, eu vou repetir de novo, tem se repetido na vida de muitas pessoas. E ele se agrega a um dos cidadãos da terra e ele deseja comer comida agora de porco, alfarrobas. Existia alfarrobeiras, né, que eram as plantas baixinhas que os porcos pastavam assim, as frutinhas. Essas alfarrobas eram essas frutas dessas árvores pequenas, que eles pastavam ali e comiam. Ele desejou comer junto com os porcos. Imagina aí. Que situação que ele chegou, fim do poço. E aí diz assim, ó, ali desejava ele fartar das alfarrobas. Verso 17, então caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? E é assim, a pessoa só cai em si quando está no fim do poço, né? Quando está vivendo algo terrível. Irmãos, Deus quer te dar o que você precisa e é nesse momento. O que você está precisando? Você quer o extraordinário de Deus? Viva a vontade do Senhor. Você quer experimentar o que você nunca experimentou? Coloca a sua vida por inteiro nas mãos de Jesus. Você quer realmente sentir a atuação do Espírito Santo na sua vida? Não pode ter uma tampa não, irmão. Tem gente que tem tampas por aí. São pecados que têm atrapalhado. Você tem que cair em si, irmão. Nós precisamos cair em si. Não existirá paz entre nós e Jesus. Eu tenho falado isso durante a semana. Se a gente estiver em paz com o pecado. Por isso, Deus te chama hoje a viver o que você nunca viveu na presença dEle. E aí vem o verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai para a casa do pai. Ele teve a oportunidade de ir. Interessante as ações, né, aqui agora.
que ele vai em direção à casa do pai, e aqui fala que ele foi para o seu pai e ele queria ser um dos seus trabalhadores. Existia várias palavras para servo, existe na Bíblia, para servo, trabalhador. Existe diácono, que é o servo que serve aqui na igreja, que serve por amor. Diácono é uma palavra no original para servo. Existe uma outra que é servo, um servo que recebe ali um valor específico pela ação dele. E existe um que é o assalariado, que recebe um salário. Esse servo aqui, dessa parábola, ele é o servo assalariado. Ele pensou assim, ó, eu vou lá para o meu pai e eu vou pedir para ele para trabalhar para ele. Porque eu trabalhando para ele, eu vou poder pagar agora o dinheiro que eu peguei. Mistioi, essa palavra, ele é um servo que recebia para o seu trabalho ali mensal. Então eu vou receber o salário e vou pagar para o meu pai. Esse é o pensamento. E quando ele vai, o pai então tem algumas ações, porque ele se levantou, foi para o seu pai, verso 20, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correu. Irmão, um homem da idade desse homem aqui, uma pessoa mais velha, com as posses que ele tinha, não podia correr. Ele correu, sabe para quê? Para tirar a atenção dos trabalhadores ali, do filho, e chamar a atenção toda para quem? Para ele, porque o servo sabia que ele estava voltando para casa. E ele corre, e ele não só corre, ele beija também. Olha só que fantástico. Além de correr, que não podia para chamar atenção para ele, tirar a atenção do filho, ele ainda dá um beijo, que era algo assim que uma pessoa do perfil dele não podia fazer na época. Era um escândalo, ele dá um beijo no filho assim, ó, na frente de todo mundo para chamar atenção. E outra coisa, continua, ele o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só tem um jeito de nós experimentarmos o que nós nunca experimentamos na presença do Senhor. Arrependimento sincero, irmão. Se essa noite você que veio está precisando confessar algo a Jesus, irmão, a pedir perdão por algo, esse é o momento. Você não pode deixar passar dessa noite. Se você ainda não pediu perdão por aquele pecado que tem te atrapalhado, esse é o momento. Só há salvação com arrependimento, pedindo perdão pelo pecado. Senão não tem como. Senão a tampa não deixa o Espírito Santo entrar e Deus agir. Não tem como. Por isso ele vai, pede perdão para o pai. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa o melhor, a melhor roupa, vestiu e põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Com certeza, com essa ação, a ansiedade daquele jovem, ó, acabou. Ser humano nenhum tira ansiedade, sentimentos ruins do ser humano, não, irmão. O único que tira é Jesus Cristo, é Deus. O único que liberta é Jesus. Ser humano nenhum tem poder para isso, não. Esse pai na parábola, Jesus está falando, representa Deus. Jesus está falando do que Deus pode fazer na vida de um pecador, de quem se arrepende, de quem está disposto a viver o extraordinário na presença dele. O pai veste uma roupa colorida, mais importante da época, a roupa que ele colocou, a túnica. O anel no dedo, símbolo de poder, ou seja, filho, você não será um dos meus trabalhadores. Filho, você será o meu filho, você vai ficar no lugar que você nunca deveria ter saído. Aqui é um tipo, irmão, um tipo da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque Jesus, com a morte na cruz por nós, Ele está nos colocando no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Mas você precisa se arrepender e estar na presença do Pai. Aqui é uma ação que representa o que Jesus fez por nós, para nós morarmos eternamente com o Pai, irmão. Para a gente voltar para casa. A nossa casa é um lugar perfeito. A nossa casa não é esse mundo escuro. A nossa casa é um lugar totalmente maravilhoso, que a nossa mente é incapaz de calcular, a gente não sabe mensurar isso. E Deus tem preparado para nós, e Ele faz uma festa, mas aí o irmão chega, o irmão mais velho chega e fala assim, como assim, pai? Você nunca fez uma festa para mim? Esse teu filho chega aí e você faz uma festa? Esse teu filho, está escrito desse jeito. E o pai, nos últimos versos aqui, o pai fala assim, ó, esse teu filho não, né? Nas minhas palavras, o seu irmão
voltou. Ou seja, você sempre esteve comigo. O seu irmão foi viver outras coisas que ele quis, achando que dava para aproveitar a vida. Você sempre esteve do meu lado, filho. Regozijai também. Por que ele sabia que ele tinha ido aproveitar a vida por aí? Eu te pergunto, como que o filho mais velho sabia que esse mais novo tinha ido aproveitar a vida? E ele fala com mulheres, está escrito aqui. E gastou o seu dinheiro com mulheres lá no mundão. Como que ele sabia disso? Tinha internet? Essa é a pergunta. Você sabe por que ele sabia disso? Porque como ele também pegou o recurso, ele também foi, mas ele voltava. Um estava perdido aonde? Fora, e o outro estava perdido dentro da casa. E Deus quer salvar a todos, irmãos. Deus quer salvar a todos. Agora a pergunta é, quanto estamos dispostos a abandonar dessas coisas do mundo para viver o extraordinário na presença de Deus? Certo momento na nossa vida, na minha casa, na minha família, meu irmão mais velho agora, eu falei do meu mais novo 1 ano, né? Agora o meu irmão mais velho. Vocês não conhecem, então eu posso falar da vida deles um pouquinho. O meu irmão mais velho é um perfil assim, que é daqueles assim, eu tenho que descobrir coisas novas aí do mundão. Minha família nunca teve histórico de mexer com bagunça assim. Bagunça que eu vou ser bem claro com você. Bebida, com droga, nunca teve histórico. Mas o meu irmão mais velho, ele quis descobrir, achou que estava faltando algo na vida dele. E quis descobrir coisas aí do mundo e começou a se envolver. Ele achando que as companhias que ele estava andando ali eram as melhores. Com a idade de 17 anos, ele começou a andar com pessoas que não deveriam andar, a beber, a mexer com alguns tipos de droga, mas ele era assim, ele fazia o pior. Não era só, ele não queria fumar, ele vendia. Então ele estava destruindo a vida dos outros também, a dele e a dos outros. Certo dia, só para você entender como começou a ficar em casa, meu pai sempre avisava para ele, dava conselho. O pai é sempre assim, irmão. O pai sempre avisa. Eu estou falando isso durante toda a semana. O pai sempre orienta. E meu pai sentava com meu irmão assim e falava: Alisson, não faz isso. Você tem aqui os seus irmãos. Você está chegando assim em casa. Que vida é essa que você está levando para você, Alisson? Teve um dia que minha mãe, vendo a situação dele, começou a ficar em depressão, irmão. Ela passava a mão assim no cabelo, ó. E saía assim o cabelo na mão da minha mãe. Chorando dia e noite, vendo a situação do meu irmão. Uma mãe vê um filho desse jeito. Eu tenho 2 filhos, irmão. Eu sei o que é a luta que é para o pai ou a mãe ver um filho, se dá um machucadinho no dedinho do meu menino, eu já fico com o coração doendo. Imagina vendo essa situação. Teve um dia que ele trouxe uma arma e fez assim, ó. Colocou em cima eu lembro disso muito bem. Também assim, eu era bem novinho, ele tinha 17, eu tinha então uns 3 anos, 14, né? Ele colocou a arma assim, ó, em cima do guarda-roupa. Minha mãe viu que ele tinha feito isso, meu pai já tinha avisado para ele não trazer isso lá para casa. Ele colocou lá, tá, aquele perfil assim de querer aparecer, sabe? Com arma. Minha mãe pegou essa arma aqui, ó, e fez assim para ele: eu vou te dar um tiro para você não... Você está acabando com a sua família aqui. Para você não acabar com a família dos outros também. Para você ver o ponto que chegou. E o inimigo quer destruir as casas, as famílias por aí. Meu pai sempre conversando, sempre orientando. Chegou um dia que ele quis trazer agora os colegas dele agora para dentro de casa. E ele então trouxe ali uns colegas e foi até a parte de trás da casa para conversar assim na parte de trás da casa. E meu pai viu que ele fez isso. Quando eles saíram, meu pai falou: vem aqui, senta aqui. O Alisson, o que está acontecendo? Você tem sua irmã, você tem seus irmãos aqui, você não está nos escutando, você está mexendo com o que você quer lá. Agora aqui dentro não, irmão. Aqui dentro não, já avisei você.
E foi bem forte, bem duro. Só que passou um tempo, alguns meses ali, ele retornou de novo e chamou esses amigos para ele em casa. Ele achava que eram os amigos dele. Quando ele fez isso pela segunda vez, gente, é misericórdia demais. Meu pai é um homem tranquilo. Deus trabalhou no coração dele assim, do meu pai, que ele ainda sentou mais uma vez ainda. Irmãos, eu vou falar para você. A misericórdia do pai, ela dura muito sobre as nossas vidas. Só que quem não cai em si, chega um momento que a misericórdia faz o quê? Acaba, irmão. Quem não cai em si, toma a decisão de mudar a rota, mudar o caminho, chega um momento que a misericórdia, tudo tem limite. Tudo tem limite. Tudo nessa vida tem limite, irmão. A porta da graça um dia vai se fechar, vai ter limite. No tempo de Noé, também se fechou a porta da graça. Ninguém mais abriu aquela porta da arca. Ninguém mais. Teve um fim, teve um limite. Ele conversou de novo, passou mais um tempo. Pela terceira vez, ele quis trazer de novo os amigos lá para casa. Quando ele saiu da casa, os amigos, os que ele diz que é os amigos, saiu, meu pai ainda esperou sair ainda. Não sei se eu teria essa paciência, é o Espírito Santo, irmão. Meu pai pegou, falou para ele assim, ó, nunca mais agora você vai fazer isso, que eu te avisei. E aí, meu amigo, o inimigo ele domina, e é assim que funciona. E aí o inimigo toma conta do momento na hora, porque é assim que ele trabalha, ele quer um momento para acabar com tudo. E nesse momento foi um desses. Eu não sei de onde apareceu um pau desse tamanho assim, ó. E meu pai pegou esse pedaço de pau e falou, vou lá no fundo agora e vou quebrar aqueles negócios lá, porque esse passarinho voar todo, você não vai mais trazer aqueles colegas seus mais aqui. E foi em direção ao local lá atrás da casa, para quebrar, para os passarinhos voar ali, para ele não trazer mais. Quando ele foi lá na cozinha e passou a mão na faca, meu irmão, e foi atrás do meu pai, quando meu pai levantou assim para quebrar a telha, ele veio com a faca assim e deu a facada. A faca, como meu pai estava com o braço assim, a faca pegou no braço, na hora do sangue quente, os dois, né? Ele estava com um pedaço de pau na mão, o que aconteceu? Na hora que ele deu a facada, meu pai deu uma paulada, pegou na cabeça do meu irmão. Ele caiu desmaiado no chão e o sangue escorrendo todo pelo rosto dele. A família toda, nós pequenos ali, criança, menininha, minha irmã, vendo uma cena daquela terrível, o inimigo fazendo a festa. Começamos a gritar, desesperados, e quando você grita, o que acontece? Os vizinhos todos o quê? Chamou a polícia. Nunca tinha visto polícia dentro da minha casa, irmão. Ele mexia com as lutas dele para lá, ele tinha momentos com a polícia para lá, mas nós não. A polícia veio, ela entrou dentro de casa, já conhecia ele de outros lugares, pegou ele assim, ó, e colocou ele assim num canto, segurando ele chorando, porque ele meio que desmaiou e levantou com o sangue todo no rosto. E a polícia pegou e segurou ele, meu pai chorando lá também pela situação, nós todos chorando. E eu nunca esqueço a fala do meu irmão para o meu pai, nunca mais esqueci disso. Que ele olhou para o meu pai, para todos nós, e falou assim, ó, eu nunca mais coloco o pé dentro dessa casa. E saiu assim, e foi lá para a rua, e foi morar com os amigos, que ele achava que eram amigos dele. Passou 2 meses, irmãos. Ele foi pescar com esses amigos, pegou uma bicicleta ali para pescar, ele ia descer, fazer uma descida, veio uma moto e bateu no meio da bicicleta, assim, quando ele foi virar para descer o morro. Quando ele caiu por cima do guidão da bicicleta, o guidão entrou aqui, ó, quebrou costela, quebrou tudo, quebrou a manete da bicicleta, furou o pulmão. E a moto caiu por cima das costas dele e saiu arrastando ele assim no asfalto e tirou toda a carne das costas dele, ficou na carne viva as costas dele. Veio o SAMU, pegou ele, colocou ali na ambulância, né? Alguém colocou, como se estivesse quase morto, foi para o hospital. E eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Se eu não esqueci da fala dele, disso aqui que eu não vou nunca mais esquecer. Quando eles descobriram de quem que ele era filho lá no hospital, quando eles descobriram onde era a família dele, ligaram no hospital, irmão. E eu lembro do meu pai, quando recebeu a ligação, e falou assim, seu filho está aqui no hospital.
E seu filho está numa situação difícil aqui no hospital. Aconteceu isso e isso com ele. Eu lembro do meu pai não lembrar de nada que ele fez durante o período da vida dele. Ele correu na estante, pegou a chave que estava ali e botou todos nós dentro do carro, pequenos ali num carrinho simples que ele tinha, para ir atrás do filho dele que estava quase morto lá no hospital. E quando ele chega no hospital, irmãos, ele estava todo enfaixado. Depois nós fomos saber que ele estava. Ele conseguiu falava ali com as enfermeiras e falava: minha família nunca vai vir atrás de mim, depois de tudo que eu fiz. Meu pai ajoelhado naquela maca ali, ó, chorando, e um pedindo desculpa para o outro por tudo aquilo que tinha acontecido. Irmãos, o pai sempre vai atrás do seu filho, pai. Agora, quanto você está disposto para viver ao lado desse pai? Tem que cair em si, irmão. O que está atrapalhando a decisão na sua vida? O que está impedindo você viver realmente o que você nunca viveu na presença do Senhor? Não podemos admitir uma vida sem Cristo. É Ele que restaura os lares, é Ele que cura as feridas, Ele que tira a ansiedade, é Ele que alivia a nossa vida do pecado, da destruição. E nós vivemos aquele momento ali no hospital, saímos e Deus enviou uma irmã naquele hospital, irmão. Escuta aqui. Essa irmã, um anjo do Senhor da igreja da Assembleia de Deus, que foi até aquele hospital e abriu a palavra de Deus com o meu irmão. Ele nunca tinha olhado para a Bíblia. E ao abrir a palavra de Deus com o meu irmão, ela ensinou para ele o que ela conhecia de Jesus. O meu irmão ficou tão feliz que ela foi outros dias no hospital até que ele recuperou. E ele então foi para a Assembleia de Deus. E lá fez aquele curso de 2 anos e começou a pregar na cidade inteira falando de Jesus. Só que quanto mais você estuda, mais você aprende, irmão. E ele viu nos 10 mandamentos a guarda do sábado. Ele falou: eu tenho que estar no lugar onde Deus está pedindo o sábado. Qual a igreja que conhece do sábado, irmão? Qual a igreja que guarda os 10 mandamentos? Está na Bíblia toda. E para a honra e glória do Senhor, ele foi um anjo, meu irmão, para apresentar a igreja adventista para minha família, e hoje eu estou aqui. Aí entra na história do Manuel Araújo, que foi lá na minha casa dar o estudo bíblico. Irmão, esse é o Deus que nós amamos, irmão. Ele restaurou minha casa, Ele transformou a minha vida. Agora, o que você está esperando para poder viver realmente o extraordinário na presença do Senhor? Irmãos, esse é o Deus que eu conheço, o Deus próximo, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que restaura. Mas eu preciso te perguntar: você está disposto a entregar tudo na presença do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus, irmão. A decisão tem que ser hoje, para a honra e a glória do Senhor. Você vai escutar uma música especial agora. Eu quero fazer uma oração, um clamor ao Senhor nessa noite. Não uma oração simples, um clamor. Ao começar a cantar o louvor aqui, eu quero pedir você, se você, assim como eu, sou o primeiro a estar aqui, quer viver uma experiência real com Cristo para acabar a ansiedade, lutas, dificuldades, sempre vai ter, mas para ter paz em meio às ansiedades e lutas e sentimento de culpa. Chegou a hora, irmão, de você vir aqui à frente para nós orarmos juntos e vivermos o extraordinário na presença do Senhor. Quando estiverem cantando aqui, vem à frente que eu quero orar com você. Já fui ovelha
ao longe uma voz tão familiar. Era meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Chora agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor e me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Santíssimo Deus, Criador de tudo que existe, louvado e exaltado seja eternamente o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu mais uma orientação muito importante, nos lembrou de algo fundamental, Senhor. Precisamos, ó Deus, cair em si, precisamos, ó Deus, voltar às nossas práticas de estar te adorando em espírito e em verdade, entregar a vida por completo em tuas mãos. Senhor, nós não sabemos o dia e nem a hora, por isso o momento tem que ser hoje, ó Pai, não podemos deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Por isso, ó Deus, que cada um de nós que estamos aqui possamos aproveitar a oportunidade e vivermos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que sejamos, Senhor, os filhos amados do Senhor, que nunca vamos desviar dos Teus santos caminhos. Por isso, ó Deus, derrame o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada um que está aqui. Que o poder do Espírito Santo seja derramado de uma forma extraordinária aqui neste momento, por favor, ó Deus. Para que o Senhor continue nos guiando neste mundo, até o Senhor voltar e nos levar para morar eternamente no novo céu e a nova terra. Nós não assistimos ao momento aqui, Senhor. Nós te adoramos através deste momento. E muito obrigado, ó Deus, pelas decisões, a nossa decisão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha para quem está do seu lado e diz: você é a maior alegria de Deus.